Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E durante esta semana mesmo eu venho fazendo perguntas que de alguma forma parecem até constrangedoras, não é? Você já leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? Você tem dificuldade em perdoar, não é? E tudo isto, de alguma forma, são perguntas que atestam a nossa característica cristã. Como venho propondo, não é? O crente só pode atestar ser cristão caso ele leia a Bíblia. O crente só pode atestar ser cristão caso ele, de fato, tenha este outro aspecto aqui do orar. Cristão que não ora, ele não é cristão. O cristão, o crente só pode atestar ser cristão caso de fato ele compreenda o conceito do perdão. E hoje a pergunta que eu quero fazer a você também está dentro desta pauta da provocação, não é? E a pergunta é simples: qual foi a última vez que você foi à igreja? Talvez você diga que a igreja é você, porque já tem um segmento hoje chamado de desigrejados, que não vão mais à igreja porque compreendem que a igreja são eles mesmos. E assim, se eu sou a igreja, por que ir à igreja, não é? Só que quando você traz esta proposta de que a igreja é você, a igreja só é você quando você vai à igreja. Esta é uma resposta até complexa e irônica, talvez. E talvez você possa até propor: olha, por que ir à igreja? Isso não é tão importante assim. Porque o Deus que eu sirvo, Ele também está no meu quarto, no interior do meu quarto, Ele ouve as minhas orações. Mas quando a gente fala de igreja, a gente está falando do que é coletivo. A igreja está no coletivo, ela não está no singular. Quando você fala igreja sou eu, no princípio eu quem? Se você não está no coletivo, você é singular, não é? E segundo lugar, quando você propõe o Deus que me ouve na igreja, me ouve no interior do meu quarto, o Deus que te ouve no interior do seu quarto é porque Ele já está te ouvindo na igreja também. Porque quando fala-se da igreja no aspecto coletividade, a igreja está no coletivo mesmo, nós vamos compreender que a comunidade mais perfeita que existe, ela chama-se a comunidade da Trindade, que é Deus existindo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como Deus é comunidade na pessoa dos três, assim também eu diria que Deus, Ele é comunidade na vida da igreja, que deve ser comunidade por ter compreendido Deus que se manifesta na pessoa dos três. Não existe esta coisa do desigrejado, não existe esta coisa do Deus que me ouve em casa. Todo o aspecto de abandono da comunidade é um aspecto de rebeldia. E do ponto de vista bíblico, Deus, Ele reputa a rebeldia como pecado de feitiçaria. E se falar, bom, a gente está em pandemia, eu queria que você, e desafia qualquer um a trazer este senso para mim, eu não estou falando que não existe, mas eu desafio. Porque eu nunca ouvi falar alguém que tenha se contaminado pelo Covid-19 dentro de uma igreja celebrando o nome santo do Senhor. Tem gente que se contaminou com vírus em hospitais, tem gente que se contaminou com vírus em shopping, tem gente que se contaminou com vírus em parques, tem gente que se contaminou com vírus na família, tem gente que se contaminou com vírus em muitos ambientes, no ambiente de trabalho, na lotação e assim por diante, mas eu não ouvi até hoje alguém que tenha se contaminado com o Covid-19 dentro de uma igreja, mesmo porque o cristão ele traz tudo com ordem e decência
e ele compreende que a preservação da integridade do próximo é a minha preservação, e tudo que a gente faz é manter esta estrutura do distanciamento social mesmo, do se proteger, e proteger em todos os aspectos mesmo, não é? Usando máscara, não pegando nas mãos, não abraçando ninguém, não tocando em ninguém, e se protegendo, porque o melhor local para estar protegido de qualquer possibilidade ainda continua sendo dentro da casa do Senhor. E Pedro diz que nós somos pedras vivas para edificar um edifício espiritual para Cristo. Mas o principal é o que o escritor do livro aos Hebreus está propondo, irmãos. No capítulo 5, versículos 12 a 14, ele diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. A metáfora leite, sólido alimento, ele está falando crente que ainda está amamentando como uma criança, porque não pode suportar um alimento sólido, não é? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os completos, adultos, amadurecidos. A tradução bem correta é esta: os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Agora, qual era o motivo da infantilidade que este escritor da carta aos Hebreus está trazendo para aquela igreja? E ele está falando lá no capítulo 10, no versículo 25, que o motivo era porque aquele povo, eles estavam negligenciando o ato de congregar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Se você fala, bom, eu sou cristão em casa e não preciso ir à igreja para testar a minha fé, eu diria que se você não está no seio da comunidade, admoestando uns aos outros acerca da proximidade da vinda de Jesus, com certeza Jesus pode vir e você pode ficar como um desegrejado dentro do seu quarto, na sua sala. E o pior de tudo é que eu ouvi um pastor falando, olha, tem cerca de 2 milhões de crentes desigrejados no Brasil. E eu também sou um pastor desegrejado, logo eu me torno pastor destes desigrejados. Então, um camarada que não compreende o conceito da palavra igreja, falando para um grupo considerável de pessoas que também não compreendeu o conceito da palavra igreja. Porque a igreja ela tem uma autoridade, Jesus está falando desta autoridade. Por último, traz uma senda aqui, caso o irmão não te ouça, você leva para a igreja, caso eu não ouça a igreja, considera ele como gentil publicano, ou seja, como alguém que está desviado mesmo, não é? E depois o próprio Jesus está falando, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja do Senhor? É a reunião de todos os santos. É a comunidade dos ungidos, ou dos eleitos em Cristo Jesus, não é? O que é a igreja do Senhor? É o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos membros deste corpo e membros distintos, porque nem todos são ouvidos, nem todos são olhos, nem todos são bocas, mas membros, cada um compondo a estrutura deste corpo. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. E caso você não esteja inserido no corpo, você não pode ter cabeça. A cabeça não pode habitar em você. É uma questão lógica, não é nem teológica, é mais lógica, é mais racional do que necessariamente teológica. E teologicamente falando, qualquer possibilidade do ato de não congregar só é válido caso você esteja isolado numa ilha, caso você esteja no continente distante do seu, caso você esteja sendo perseguido pelo amor do reino de Deus,
caso você esteja encarcerado, também por amor do reino de Deus. Então são posturas que te fazem, ou que te faz você ter esta possibilidade de não estar congregando, mas nos países fechados a igreja se reúne com mais severidade, com mais presteza, com mais dedicação e com mais gratidão do que nos países abertos. Então, assim, a igreja subterrânea, a igreja do cortina, que a gente chamava de cortina de ferro da antiga União Soviética, a igreja de cortina de bambu da China comunista, quando impedia totalmente a igreja de qualquer ato e assim por diante, os norte-coreanos, que a palavra de Deus não pode ser proclamados, mas que tem crentes ali e com certeza estão se reunindo o tempo todo, e quando reúnem-se como cristãos mesmo, valorizam cada minuto de estar juntos, de poder desfrutar a face do outro, de poder testificar da vida comum para o outro, não é? E aí o escritor está falando como é costumes de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, ou seja, eu só posso ter certeza de que Cristo está voltando quando de fato estou sendo admoestado por um irmão, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, estes crentes que têm tudo contra, para eles não estarem se reunindo, mesmo assim eles se reúnem em detrimento do sistema do país, não é? Da perseguição e assim por diante, eles valorizam o tempo juntos porque eles sabem que este tempo cada vez mais traz a convicção de que Jesus está próximo para vir buscar o seu povo, para vir buscar a igreja. E eu queria te convidar a deixar estas mazelas que te impedem de vir à igreja e romper isto e vir congregar mesmo, não é? A gente está reunindo aí uma vez só na semana para culto público e outra vez só para oração mesmo, mas portas fechadas. Então vem para o culto público, vem, distanciamento, tem álcool em gel, ninguém vai te abraçar, ninguém vai te tocar, todos estão de máscaras e todos estão saudáveis, não tem ninguém contaminado dentro da igreja, senão que tem muitos contagiados pela presença do outro e pela manifestação do Espírito Santo. Com esta palavra, então, quero despedir de você, deixando aí mais uma vez beijo na alma, beijo no coração. Fique na paz. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.